Esta é a 7ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional em parceria com a TV PUC. E conversaremos agora sobre um novo curso de uma nova faculdade da PUC de São Paulo. O curso é o curso de Gestão de Práticas Inclusivas e a faculdade é a Faculdade de Estudos Interdisciplinares. E estão aqui para conversar conosco a Leila Bagagliolo, que é psicóloga, doutora em Psicologia Experimental na USP, é cofundadora do Grupo Gradual, compõe a coordenação do novo curso. A Cláudia Romano, que é psicóloga, doutora pela PUC de São Paulo em Psicologia Experimental, é cofundadora do Grupo Gradual também. Compõe também a coordenação do novo curso. E o Mário Cesaretti, que é biomédico, doutor em Ciências da Saúde, professor da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde da PUC de São Paulo. É colaborador na proposta deste novo curso. Obrigado pela presença. Obrigada. E iniciaremos conversando sobre este profissional, um gestor de práticas inclusivas. Vamos lá? Vamos contar um pouquinho quem é esse profissional, né? É um profissional que vai atender uma demanda importante, que é da inclusão, uma demanda essa validada por leis que hoje incluem as pessoas com deficiência nas escolas, depois no mundo do trabalho. E esse profissional vai conseguir, ao longo da vida, pensar nas melhores estratégias, quando eu digo melhores, aquelas baseadas em evidência, que vão levar esta pessoa com deficiência, a sua família, o seu entorno, a uma inclusão efetiva, né? Com os variados desafios, variados profissionais são convocados numa inclusão, e esse gestor vai conhecer as diferentes deficiências, que profissionais são importantes em cada momento da vida, para que essa inclusão seja realmente efetiva, para que essa pessoa possa realizar, né, na sua máxima potência, a participação social verdadeira. Então ele tem que entender de leis, ele tem que entender, ele vai, né, aprender sobre isso, leis, ele vai aprender sobre psicologia, baseada em evidência, sobre educação, sobre gestão de forma geral. E vai ajudar a tomada de decisões. Agora é o momento de investir no quê, com que profissionais, em que dispositivos sociais, lutando por que momentos, né, historicamente, e de políticas públicas. Então ele vai considerar tudo isso, todo o contexto social, toda a problemática individual daquela família e daquela pessoa, e vai propor e mediar, né, essa relação dos profissionais com a família e com esse entorno social. Entorno social, desculpa, não é só da família e diretamente daquele profissional, mas é na área educacional, é no lazer, é no trabalho, né? E por esse caráter multifacetado, que inclui vários saberes, né? Então, esse curso ser proposto, né, na interdisciplinaridade é a grande diferença. E isso é muito inovador para esse novo profissional, né? Então, a interdisciplinaridade costurará todo o curso, a gente já vai falar um pouco sobre isso, mas é muito inovador termos um profissional que ele vai lidar com aspectos da psicologia, da pedagogia, do direito, da administração. Então, isso é bastante inovador, esse novo profissional. Ele tem uma nova prática, que tem muita possibilidade de crescimento como profissão, né? A vulnerabilidade, a integração, a inclusão das questões de vulnerabilidade das pessoas com deficiência tem crescido muito nos âmbitos internacional e nacional. E a possibilidade de sair de uma nova faculdade baseada na interdisciplinaridade faz toda a diferença. Esse profissional fará toda a diferença no Brasil. É desse profissional que estamos falando. Então, deixa eu ver se eu entendo. Ele não vai trabalhar diretamente com o deficiente, o vulnerável, ou vai?
Ele vai trabalhar com esse deficiente, vai trabalhar com a família dele, vai trabalhar com a escola dele. E é isso que a nossa experiência aí, trabalhando há muitos anos em clínica, né, em educação, em formação, a gente vê que quando o profissional vem, às vezes, na área de inclusão especialmente, com um conhecimento muito específico, ele não consegue ter uma visão a longo prazo e entender qual a intervenção melhor agora. Né? Então, essa visão a longo prazo que esse profissional vai ter, e ele pode estar na escola, então ele pode ser contratado pela escola, ele pode estar numa clínica, ele pode estar num dispositivo aí da rede, atendendo junto com pediatras, com médicos, com geriatras, a depender do momento da vida desse deficiente que ele vai estar inserido. Nos dispositivos de lazer, então em toda essa parte que recebe a comunidade de forma geral para novos cursos, para lazer, para, enfim, né, para exposições, para arte, cultura. Então, esse profissional ele trabalhará, sim, com a pessoa com deficiência, através de quem vai estar no dia a dia ali, ou na escola, ou na distribuição de cotas de trabalho. É um mundo super complexo de trabalhar. A gente tem uma leis no Brasil, né, para pessoas com deficiência, para inclusão na escola, que são bastante avançadas e elas estão aí. Então, alguém que saiba gerir, né, essas cotas, por exemplo, para trabalho é muito importante, né, para as universidades. São muitos os ambientes que esse profissional vai poder trabalhar, onde a gente tiver alguma pessoa com deficiência a ser incluída, e hoje em dia é em quase todos os âmbitos da sociedade. Ele vai estar numa interface, né, entre o deficiente, seja ele qual for, não precisa ser necessariamente um deficiente mental ou alguma outra coisa, mas ele com a empresa, com o terceiro setor, com o hospital, com a gestão. Então ele vai ser um profissional para o mercado de trabalho, né? Não um emprego, um profissional para o mercado de trabalho que vai estar atuando diretamente, fazendo essa interligação, essa interface. Quer dizer, ele, desse curso não sairá como um especialista numa deficiência, ou trabalhar com cego, ou trabalhar com deficiente mental, ou com deficiente físico. Não, ele vem completar, acho que é a demanda de uma visão mais abrangente, que vai além daquela deficiência específica, mas que ajuda realmente que aquela pessoa seja vista na complexidade que ela tem, além da deficiência dela. Porque a inclusão é muito além da deficiência dela. É entender que barreira você vai quebrar no seu entorno, então é propor isso. Então aquela pessoa com deficiência quer fazer uma prática esportiva. E aí eu tenho que entender e achar onde que essa prática esportiva para a inclusão existe, né? Em que organismos, em que situação que eu posso preparar, que profissionais ajudam nessa preparação, como que eu vou quebrando os preconceitos, abrindo as portas, me valendo das leis importantes para isso. Então é ele que vai gerir mesmo, cuidar, né? Articular, gerenciar ao longo da vida essa pessoa. E sempre com o olhar que a gente quer imprimir, né? Esse olhar longitudinal ao longo da vida e da potencialidade, né? A gente quer muito imprimir essa visão da pessoa com deficiência com as suas potencialidades, porque ela terá algumas dificuldades, algumas vulnerabilidades, mas terá muitas potencialidades. E como manejar isso para que ela tenha a melhor inclusão aonde ela quiser estar. Né? Essa visão da potencialidade para essa área ela é muito importante, a gente quer imprimir isso nesse gestor de práticas inclusivas. E tudo que é novo, né, como a inclusão, aí, infelizmente, por um lado ela é nova, na prática, as pessoas têm muita dúvida, né, o que serve aí para o meu filho, depois para o meu adolescente, depois para uma pessoa idosa com deficiência, né? E o que serve, o que é bom, é uma prática baseada em evidência. E esse caráter da cientificidade, esse curso vai querer imprimir, e esse profissional vai estar capacitado a poder propor pesquisa, né, e conhecer profundamente o que é científico para a inclusão. Então, vamos falar... Né? Não há só uma experimentação aqui de práticas, mas já práticas experimentadas e validadas. Que áreas do conhecimento esse profissional vai estar exposto, vamos dizer assim? Ele vai entrar em contato
com o desenvolvimento, né, o estudo do desenvolvimento do ser humano nas suas variadas fases ao longo da vida. Isso é psicologia. E do ponto de vista até da biológico, da medicina, e vai ter também aula do ponto de vista do desenvolvimento psicológico, da educação. Do comportamento humano, e daí vai abarcar a psicologia, a educação. Ele vai entender do desenvolvimento cognitivo, sensório-motor, verbal, social. Né? Então, para entender isso, ele vai ter contato com a medicina, mas ele vai ter contato com a psicologia, depois com a educação, depois com a administração, depois com o direito, com a fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, né? As tecnologias assistivas vão fazer parte do conhecimento que ele vai adquirir. Então, várias profissões aí vão fazer parte da sua influência. E como a gente desenhou um curso que ele é longitudinal, né, no aspecto da vida humana, então esse profissional ele vai exatamente aprendendo cada pedaço na perspectiva do que a gente chama do desenvolvimento típico, e aí a ideia é ir colocando para cada fase as deficiências, digamos assim, né, mais atípicas, que ele vai encontrando nas diferentes fases da vida. Por exemplo, na primeira infância a gente pode destacar o transtorno do espectro do autismo, como ao longo da vida outras questões que podem surgir até na velhice, né, a especificidade da vulnerabilidade nessa fase da vida. Então o aluno vai encontrar, ele vai aprender sobre o desenvolvimento humano na ótica mais do que é típico, para também conseguir aprender aquilo que é atípico. Ele pega a saúde mental também? Sim, ele pega a saúde mental. A gente passa, quando a gente fala de TEA, né, de transtorno do espectro do autismo na primeira infância, né, das questões as síndromes genéticas, as questões atencionais de hiperatividade, que a gente vê bastante ali mais perto da alfabetização. Depois também abordaremos as questões aí de saúde mental da adolescência, né? E na vida adulta, como tudo isso impacta quando você sai à procura não apenas do trabalho, mas vai constituir família. A independência, né? A busca por uma pessoa que tenha autonomia e que possa se autocuidar e escolher profissionalmente algum caminho que realmente vá de encontro com as potencialidades e que as deficiências desta pessoa nesse trabalho não sejam a coisa mais exigida, né? Escolher isso na vida adulta é muito importante, né? Porque uma criança que não foi bem tratada no sentido de uma intervenção potente, ela chega a ser um adulto disfuncional. Que aí a gente tem na sociedade uma família cuidando e, de certa forma, né, até uma sociedade inteira precisando cuidar dessa pessoa que não consegue tomar decisões e ter uma vida, né, funcional. E temos a senilidade, né, a velhice, né, a terceira idade, que, na verdade, no momento que a gente vive, ela tem aumentado muito, ela está sendo cada vez mais elástica, né? As pessoas estão vivendo mais, e buscar a qualidade de vida com autonomia é muito importante nessa fase, né? Que esse idoso ele esteja realmente integrado, independente, e que esse aluno ele possa conhecer um pouco dos desafios da senilidade, né? Quais são as questões que acometem, né? Não apenas a dificuldade de perder a força física, mas algumas doenças, digamos assim, que vêm com a idade e que atingem o funcionamento geral a partir do cérebro. E o aluno, vamos falar um pouco do curso, né? Como é que se estrutura o curso? Ele já escolhe a área que ele vai dar prioridade? O curso está estruturado de maneira com que ele é um curso de 3 anos, né? Ele é um curso num horário especial que vai atender tanto pessoas que já trabalham, que já estão no mercado de trabalho. Então as atividades dele começarão por volta das 17 horas. Então ele serve tanto como uma segunda graduação, como uma primeira graduação. E ele está estruturado
principalmente baseado em um projeto semestral. Então, esse projeto semestral, o estudante vai ser direcionado para aquele projeto. No primeiro momento, esse projeto vai nortear todo o curso. Então, os alunos vão desenvolver um projeto junto à sociedade, junto às professoras, e esse projeto vai ser no primeiro ano, no primeiro semestre sobre infância, no segundo semestre sobre adolescência, no terceiro semestre sobre a vida adulta e o quarto semestre sobre o idoso. No último ano, no terceiro ano, eles vão ter uma carga de estágio bastante grande e que vão acompanhar todo o desenvolvimento, tudo que eles aprenderam ao longo dos semestres. Então, é onde ele vai aplicar. Cabe lembrar também que no meio do curso a gente tem bastante momento de prática. Então, os estudantes vão ser, aqui dentro da universidade, convidados, desafiados, eu acho que o desafio é uma palavra grande desse curso, a resolver problemas sobre práticas inclusivas. E eu gostaria de complementar as professoras que a gente não vai ter um professor daquela disciplina, a gente vai ter um grupo de professores com diferentes saberes, uma equipe multidisciplinar envolvida em cada semestre. Então, o projeto multidisciplinar ele vai abordar tanto problemas de desenvolvimento, como de psicologia, como de fisioterapia, de fono, educação. Então, todos esses professores estão envolvidos nesse curso. E são professores que a gente está batalhando e também querendo imprimir o tom da metodologia ativa, né? Das metodologias ativas, né? Que esse aluno seja desafiado a produzir, tanto no campo teórico quanto prático, né? Ele vai aprender já produzindo e integrando. Tem algumas disciplinas saberes que têm a preocupação direta dessa integração, né? Seja para um estudo integrado, quanto para esse projeto que realmente o professor, ele não é mas é um grupo de professores que alguém vai ser o tutor daquele aluno no projeto, mas ele vai dialogar o tempo inteiro com todas as outras disciplinas que foram dadas, né? Para que aquela avaliação seja realmente considerado o conhecimento adquirido em cada disciplina. Às vezes, cada disciplina não é composto por um professor especialista, mas sim por mais de um professor especialista daquela disciplina. Então, ele vai ter essa coisa do estudante como central, o estudante como elaborador do seu conhecimento, seu produtor do seu conhecimento. E a gente acredita que esse estudante que produz o seu conhecimento, ele aprende realmente. E ele está previsto um trabalho de conclusão? De curso? Sim, sim, ao final do curso tem um trabalho de conclusão, que provavelmente será um projeto de intervenção no lugar de estágio onde fez. Ele problematiza aquilo, cria um trabalho, não às vezes um trabalho formal, mas sim um trabalho de intervenção, o que resultou daquela intervenção naquele lugar onde ele está fazendo estágio, onde ele está trabalhando, na área que ele gosta. Então, retomando um pouco, a questão de aonde ele vai trabalhar, né? Então, vamos pensar, né? Pensar. Quem vai contratar este profissional? As escolas contratarão. As escolas, na verdade, falando agora especificamente de primeira infância, de escola de forma geral, eles já têm contratado um profissional que é a pessoa que faz a inclusão, digamos assim, né? O supervisor de inclusão, que a gente encontra bastante nas escolas. Então, públicas também ou só públicas também, porque como a gente tem um cargo previsto, né, por lei. A gente tem no Brasil uma lei de inclusão bastante forte, né, com muitos ganhos aí ao longo da última década, principalmente. Então, nós temos previsto que toda a criança, todo ser humano deve estar dentro da escola, né? E que a escola deveria adaptar material, acessibilidade para esse indivíduo ter o seu desenvolvimento pleno, inclusive com acesso ao que a gente chama de tutoria, do intermediador, que é alguém que pode estar ali no dia a dia disponibilizando alguns ajustes, né, e intermediando a relação desse aluno que precisa de algumas especificidades, um olhar mais individualizado junto à sala de aula e ao professor. Então, além da escola, né, as empresas vão contratar esse profissional, porque elas têm as cotas de inclusão no trabalho e muitas vezes elas não sabem como aproveitar uma potência de algum profissional, por exemplo,
a Leila falou aí já do transtorno do espectro do autismo, mas são pessoas que, bem trabalhadas, são muito inteligentes e focadas, mas tem uma questão social e de comunicação difícil. Se esse gestor numa empresa está preparado para adaptar algumas coisas de comunicação, ele vai ter a potência deste profissional, né, que é muito inteligente, que desenvolve muito bem trabalhos na área de TI, e ele poderia ser, então, trazido para essa empresa, preenchendo essa cota, indo muito além só, que não é só, mas de uma deficiência física, que é o que a maioria das empresas consegue absorver. Então, outras deficiências além da física vão poder entrar e as empresas vão aproveitar muito esse profissional, né, que é muito potente para várias áreas. A gente pensar também os dispositivos de lazer, né? Então, as exposições, as bienais, né? Os clubes, as áreas esportivas, né? Então, as Olimpíadas, existem as Olimpíadas especiais hoje, além das Paralimpíadas, e treinar esse profissional, né? E inserir ele, é um trabalho também que a participação desse gestor vai ser importante. Porque apesar de ter esse dispositivo, né? Olimpíadas especiais, pouca gente sabe. E pouca pessoa com deficiência imagina que vai poder ter o seu filho, né, e o seu adolescente competindo, superando limites também no esporte. Então, ele também vai estar aí nesse lugar. As empresas que preparam eventos, grandes eventos ou pequenos eventos, cada vez mais elas precisam estar preparadas para receber essa população de uma forma mais confortável e profissional. Tanto a população que tem uma dificuldade de acessibilidade, quanto aí uma questão visual, auditiva, e aí como você também está puxando da saúde mental. Então a gente precisa que esses lugares que recebem grandes públicos, né? E aí a gente está falando de eventos, de exposições, de shows, que essas pessoas sejam recebidas de uma forma mais confortável, né, no âmbito sensorial, por exemplo. Né? Então, entender cada vez mais essas empresas que fazem eventos, né, ou também empresas que recebem muita gente, aeroportos, né, serviços eles de estão forma se geral, preparando, né, para receber melhor. Os hospitais vão, né, precisar dessa pessoa, porque alguém com deficiência, e depende da deficiência, se ela tem uma sensibilidade ou de comunicação ou sensório-motora, se você precisa fazer algum exame, você precisa de alguém que consiga receber já no lugar certo e como conduzir esse exame para que essa pessoa consiga passar por um exame num hospital, num laboratório, né? E, então, também lá vai ser importante essa pessoa. E o Estado? O Estado... Aonde ele trabalharia no Estado? Nas escolas. Nas escolas. Eu acho que também nos hospitais. Nos hospitais. Nos ambulatórios. E talvez nas equipes de planejamento. Sim. Das Mais secretarias, né? As políticas públicas, na na Secretaria do Trabalho, na Secretaria do Desenvolvimento Social, né? Todo mundo que tem uma preocupação, de certa forma, com inclusão. Qual é a estimativa no Brasil de deficientes em geral, de todos os níveis? A gente tem esse dado? A gente tem uma estimativa que a gente trabalha muito perto aí na questão do autismo, de 1 para 59. Existe 59 pessoas, apenas. indivíduos. A gente tem um dado... tem sido essa deficiência que é a mais crescido nas estatísticas, né? Então, ela já chama atenção por si só, né? Mas temos um número de 20% de deficientes, pelo menos. Na população total? Na população total. Existe um dado da ONU, né, de 10% da população. E o que a gente sabe que nos países em desenvolvimento, né, a vulnerabilidade aumenta. Porque é isso, você tem aí muitas vezes questões genéticas ou adquiridas aí na primeira infância ou ao longo da vida, que com a vulnerabilidade econômica tende a piorar. Com a falta de estimulação muito. tende a piorar. Então, esses 10% a gente aumenta mesmo, chegando a ter dados que pode chegar a 20%, como a gente falou. E este profissional, ele estará vinculado a alguma ordem, algum conselho dos fisioterapeutas, dos psicólogos, dos administradores? Não, né?
Como ele Ainda não nasce tem. de uma faculdade nova que tem a interdisciplinaridade aí regendo essas questões, a gente vai Provavelmente colocar, não, ele não vai ter um registro, ele vai ser um profissional de gestão de prática inclusiva. Muitas vezes o que acontece, que a gente acha também, é que será uma segunda faculdade. É isso, Muito a gente psicólogo, acredita por ser. exemplo, que já responde ao seu conselho, sente falta, nossa, a origem aí é da psicologia, e a gente via que alguns outros conhecimentos eram importantes. Então, por mais que a gente responda para a psicologia, a gente viu que a gente precisava conhecer outras coisas para dar conta da complexidade da inclusão. Por isso que ele tem esse horário especial, porque ele está preparado tanto para a primeira graduação, quanto para profissionais que venham, que trabalhem um dia todo e venham no fim da tarde fazer esse novo curso aqui na universidade. O que mais podemos falar? Importante para que as pessoas conheçam esse curso, essa modalidade que não abordamos ainda. Eu acho que é um curso muito inovador, como a gente já falou, e tem esse desafio, né, de tratar de uma questão que a nossa sociedade tende a levar mais a sério, né, tanto por uma questão humanitária, porque as pessoas com deficiência estão aí, elas merecem estar em todos os lugares, como por uma questão de impacto econômico. Quando você tem uma pessoa com deficiência que ela é independente, que ela procura seu trabalho, ela impacta, né, muito menos para o governo, para as aposentadorias. Então, assim, Para para as famílias. Então, tem uma questão, antes de tudo, que ela é isso mesmo, que é o direito, né, da pessoa com deficiência, essa questão mais humanitária, esse olhar, quanto uma questão de sustentabilidade econômica e financeira para o mundo, né, que eu acho que é importante também. Então, é uma área que tende a crescer muito. Sim, e todo aluno aí, né, quem está procurando uma graduação que queira encontrar esses valores, né, de realmente transformação e impacto social, esse é um dos caminhos, né, que entenda como realmente fazer diferença para uma questão tão importante que é a inclusão. Então, quem se identificar com isso, acho que vai encontrar nesse curso respostas importantes e práticas, principalmente. É um curso muito prático, como o Mário já falou, que busca a solução de problemas com consistência teórica, com a busca da cientificidade, como a gente falou, da base de evidência. Muito bem, eu agradeço as contribuições. Obrigada. E até o próximo Desafio Profissão.